Seja bem-vindo ao canal Analisando Crânios. Desde pequeno, eu cresci com essa capacidade de gravar as pessoas mais pelo formato de crânio do que necessariamente pelo nome delas. Entendendo que esse padrão existe, eu comecei a fazer a engenharia reversa da condição humana, estudando neurociência e vários outros conhecimentos que buscam entender a condição de um indivíduo dentro de um corpo que é controlado por um cérebro. Depois de muitos anos aplicando esse tipo de conhecimento, eu pude transformar em técnica e hoje eu estou difundindo para você aqui na internet. Eu quero te lembrar que todo o conteúdo do canal é baseado em uma análise que vem sendo construída há quase 2 décadas. Por isso, não tome como referência frenologia ou qualquer outro tipo de análise que você viu no passado. O volume de dados que nós tínhamos para processar, a quantidade de ciências acessíveis, a quantidade de conhecimento que veio para trás, nem se compara com os tempos de hoje. Por isso, esse tipo de análise é totalmente exclusiva dos estudos que eu venho fazendo, principalmente para ajudar homens a entender sua própria condição e as ferramentas que eles têm em mão para ir para campo performando da melhor maneira possível. Existem pessoas que são muito boas com o corpo, são muito sensitivas, ótimas com os 5 sentidos. Existem pessoas que transitam dentro do campo filosófico, criativo e espiritual. E existem pessoas que são mais do campo lógico. No meio disso tudo, existe o híbrido, que transita entre as 3 camadas. Por isso, se você ainda não é membro do canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para ser notificado todas as vezes que um vídeo novo sair. Agora eu vou analisar o crânio de Simone Biles, né? Realmente é uma grande atleta da ginástica, né, artística. É uma garota aí que realmente, se você analisar a performance, o trabalho ali, vai perceber, ela lembra bastante a Daiane dos Santos até. Geralmente as ginastas, elas são muito expressivas, né? Elas acabam tendo aí uma certa simpatia, vamos dizer assim, né? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre ela aqui. Geralmente, pessoas que trabalham mais em cima dessa modalidade, elas costumam ter uma presença física muito forte, elas precisam sentir muito o próprio corpo. Geralmente, o desconforto faz muito parte do que eles fazem. Repetição extrema. Geralmente estão ali fazendo aquilo por muito tempo. O treino em cima da ginástica artística é muito duro, né? Então, eu vou falar um pouco mais aí sobre uma capacidade mental, um tipo de resiliência mental que geralmente as ginastas têm, que geralmente pessoas de testa mais reduzida costumam ter, né? Eu acho que as ginastas são um ótimo exemplo para eu explicar isso. Você vai perceber aqui que ela é uma menina baixinha, né? E ela tem um rosto bem grande, bem expressivo, parado, sério, o rosto dela já é expressivo, ela tem uma testa um pouco mais reduzida, ela tem um tipo de distribuição corporal ali também que é bem interessante, a gente vai perceber isso um pouco logo à frente. Não, mas as ginastas geralmente elas precisam levar seu corpo a certos limites, se você for parar para pensar. Elas precisam ter uma mobilidade muito boa, né? Uma certa força, já percebeu? Além de mobilidade, a resistência delas ali, elas têm uma certa força também. Elas precisam erguer o corpo, arremessá-lo, projetá-lo o tempo inteiro. Então, elas também têm uma estatura meio baixa, assim, de médio para baixo, né? Então, dentro da performance de uma ginasta artística, ela precisa ter algumas características ali para performar bem. Ser baixinho é uma coisa boa para esse tipo de esporte aqui, tá? Realmente o seu tamanho ali interfere bastante nesse tipo de esporte, a sua rotação, a velocidade de movimento que você gera por ser pequeno é muito maior, né? Então vamos ver algumas características no crânio dela. E você já percebeu também que eu não analiso muitas mulheres nesse canal. Isso aí no futuro eu vou analisar muito mais, mas por enquanto eu analiso mais homens, mas essa daqui vai ser um ótimo exemplo para eu explicar algumas características. Vou começar analisando o formato de testa. Para você que já viu muitas testas aí no canal, né, muitos formatos de crânio que eu trago,
Não sei se você já viu ali na playlist Físico Sensitivo, eu sempre falo de pessoas com formato de testa mais arredondado e mais reduzido. Esse daqui é um ótimo exemplo. A testa dela é bem reduzida, é isso aqui que eu chamo de testa de 2 dedos, tá? Existe a testa de 2 dedos, testa de 3 dedos, a 4 dedos e a testa de 4 dedos para cima. Essa daqui tem um tipo de testa de 2 dedos, né? Olha o tamanho da testa em relação ao tamanho do rosto, né? É bonitinho, parece até aqueles bonequinhos de porcelana que a minha avó tinha, sabe? Tem um rostinho mais angelical, mais delicado, vamos dizer assim, né? Então, eu particularmente acho muito bonito. Então é uma testa bem reduzida e bem arredondada. Esse aqui é o extremo da testa reduzida, tá? De todas as testas que eu cito aí, existem 2 extremos. Existe a testa arredondada e reduzida e existe a testa quadrada, gigante, aquela lajota, né? Esses são os extremos. No meio ali tem a quadrada em rampa, a testa quebrada, tem os outros formatos, mas essa daqui é a principal testa do físico sensitivo. É uma testa super reduzida. Ela é muito pequena, né? Ela chega a ter o tamanho da testa 3 vezes o tamanho do rosto, né? Tipo, pega aqui 3 testas dela, dá o tamanho do rosto dela, né? Então, pessoas assim geralmente são altamente sensitivas, tá? Elas têm uma capacidade muito boa para processar com os 5 sentidos, os dados que chegam pelos 5 sentidos, e também tem uma capacidade de resistência à dor muito grande, né? Muito grande. São as pessoas que mais têm capacidade de resistência à dor, né? Por natureza. É claro que você consegue treinar sua resistência à dor independente do seu formato de testa, mas tem pessoas que têm mais facilidade para isso. Elas são mais físicas, são mais corpóreas, né? Então, a Simone Biles, assim como várias outras ginastas que você vai ver, não importa a etnia, né? Bailarinas também, pode dar uma olhada em bailarinas e você vai perceber que geralmente as melhores bailarinas elas têm uma testa mais arredondada e reduzida, né? Pode ser pequena, pode ser média, algumas têm até uma testa grande, mas geralmente nessas modalidades se perde um pouco de testa. A capacidade lógica é mais reduzida, porém a capacidade sensitiva melhora muito, né? Resistência à dor, escassez de recurso, pressão física, né? Falta d'água, por exemplo. Essas pessoas conseguem se manter mais tempo resistindo a isso. Não estou dizendo que o corpo delas é bom para isso, eu estou dizendo que na parte mental, a resiliência mental delas para esse tipo de pressão, esse tipo de desconforto é maior, né? Então, você vai ver aqui que os 5 sentidos dela, os captadores, são até mais aguçados, né? Vamos pegar aí o tato, olfato, paladar, visão, audição, tudo nela deve ser um pouco mais aguçado. O pré-frontal dela tem mais facilidade de processar questões físicas e sensoriais do que necessariamente questões lógicas e matemáticas, né? Para deixar bem claro aqui, pessoas de testa bem mais reduzida, bem curta, testa de 2 dedos, são pessoas que não são tão boas para a lógica, mas são muito boas para os 5 sentidos e para processar o corpo, né? Para processar sensações. Muitas vezes também são muito expressivas, tá? Quando eu falo de pessoas de testa quadrada, muito grande, geralmente elas são pouco expressivas. Quando eu falo de pessoas de testa muito reduzida, muito curta, geralmente são muito expressivas. Parado, parece que a pessoa está se expressando, tá vendo? Os traços dela geralmente são muito aguçados. Olha só o tamanho do buraco do nariz, ó. É bem largo, tá vendo? Bem grande, bem desenhado, né? A boca, o tamanho do nariz, os olhos, olha só como os olhos são grandes, né? A gente vai ver em outras imagens ali de rosto dela, você vai perceber que o rosto dela é muito maior do que o formato de testa que ela tem, né? Então, isso é como se fosse um corpo muito especializado em processar com os 5 sentidos e processar também o corpo, né? É como se a biologia dela estivesse altamente adaptada para terrenos, né, para ambientes hostis, pressão física, escassez de recursos, dificuldade. Não é à toa, vamos pegar aqui um gancho com a África, por exemplo.
Não é à toa que as pessoas do ambiente africano são mais resistentes a terreno, a clima, a certos ambientes, do que pessoas que vivem ali na Europa, entendeu? Do que pessoas que vivem na Rússia, por exemplo. Repare que da linha do Equador para cima se produz pessoas com mais altura e com um pouco mais de capacidade, vamos dizer aí, para acumular gordura, massa, né? Falando de corpo, os gordinhos estão lá para cima no mundo. As pessoas mais magrinhas estão aqui da linha do Equador para baixo. É tipo isso, tá? É porque os ambientes abaixo da linha do Equador são mais duros, são mais difíceis. Então, onde o ser humano está, ele se adapta. Então, é o perfil de crânio físico sensitivo, tá? É uma pessoa extremamente física sensitiva. Muito boa com os 5 sentidos, muito boa para raciocínio rápido, muito rápido, e pressão física, dor, escassez de recursos. As sensações físicas para essa pessoa, ela consegue processar melhor, né? Não sofre tanto com o sofrimento. É tipo isso, tá bom? Então, só para você analisar aí, formato de testa, físico sensitivo, 2 dedos, muito reduzido, né? Aqui a gente tem também o formato de nuca, né? As mulheres, o interessante é que a nuca delas se esconde mais facilmente. Geralmente as mulheres têm um artifício do cabelo, então analisar nucas, geralmente eu puxo muito dos traços físicos para identificar o tipo de nuca que a pessoa tem. É como se fosse uma engenharia reversa. Ao invés de eu olhar para o formato de nuca dela e identificar o tipo de corpo, eu olho para o tipo de corpo e identifico a possível nuca que ela pode ter. E cruzo com certos dados. Então vamos lá. Testa reduzida, rosto muito grande, provavelmente ela tem uma nuca média ou longa, né? Então no caso dela, como ela é baixinha, mais maçudinha, ela deve ter uma nuca média indo para curta, né? Existe aqui um certo volume. Não é a nuca reta, não é a nuca mais longa, mas é uma nuca média, né? Que deve estar um pouquinho inclinada para curta. As baixinhas têm muito disso, né? Elas acabam puxando um pouco menos de nuca, dependendo ali, mas provavelmente nuca média, tá? Ela tem uma nuca que não é a mais longa, não é a mais curta. Ela está no meio ali dos dois mundos. Isso me diz que realmente o corpo dela aqui, ó, tem bastante massa, tá vendo? Ó, no centro, mas chega nas pontas também tem um certo volume, né? Os baixinhos, geralmente, eles costumam ter isso aqui, ó, canela mais reduzida, né? Então, a nuca média indo para curta já começa a gerar um pouco disso, principalmente quando a pessoa não tem esse topo de cabeça aqui em diagonal, né? A nuca da pessoa, quando não é em diagonal, ela é mais baixinha, ela puxa um pouquinho para trás, né? Se é um pouco mais reduzida e a testa é mais curta, o corpo começa a ficar desse jeito aqui, ó. Tá vendo? É por isso que as mulheres são um caso à parte, que eu tenho que analisar com todo cuidado e todo carinho mais no futuro, porque eu posso acabar realmente dificultando mais a compreensão desse tipo de análise, né? Então tem mais detalhes, mais traços sobre as mulheres ali, que a condição das mulheres é diferente da condição dos homens. Então, quando eu for analisar mais as mulheres no futuro, vocês vão ver dados novos chegando, né? Detalhes sobre a condição física delas, a distribuição neural delas, que você vai perceber ali que realmente poderiam tomar um pouco mais de tempo. Por isso que eu estou me focando um pouco mais em homens. Então, nuca média, tá? Guarda isso. Ela tem capacidade de força e resistência, o que eu não preciso nem explicar também, né? Uma ginasta olímpica, ela geralmente precisa desses atributos. Ela tem que ter uma certa força, ela tem que ter uma certa resistência. Ou seja, isso acaba gerando velocidade. Lembra? Força mais resistência é igual a velocidade. Projetar exige força. Se manter ali se projetando exige resistência, né? É aí que vem a velocidade, é aí que vem os 100 metros rasos, o velocista, por exemplo, né? Uma parte ali é força, outra parte é resistência. Se projetar e se manter ali por um certo período, fazendo o máximo de esforço possível. Enfim. Agora vamos falar aqui um pouquinho mais sobre o topo de cabeça dela, né? Ela tem um topo de cabeça aqui que, se você pegar da linha dos olhos e orelha e puxar para cima,
Tá vendo? Ela tem um certo volume ali, né? Uma pessoa com uma capacidade criativa, filosófica, espiritual um pouco mais aguçada também, né? Eu sempre levo em conta a estrutura da pessoa e não os tamanhos de outros crânios que existem aí. Não, cada game é individual. Então, quando eu pego a linha dos olhos e orelha e puxo lá para cima do crânio, existe uma distribuição na parte de cima que é muito parecida com a parte de baixo, falando de topo de cabeça. Olha a diferença de testa para o rosto e a diferença de topo de cabeça para o rosto dela, né? Então, ela tem aqui massa na parte criativa, filosófica, espiritual e massa na nuca, pouca massa na testa, né? Isso puxa mais para o campo criativo, filosófico, espiritual e para a parte física e reduz um pouco mais na parte lógica, né? A pessoa se torna mais sensitiva, os sentidos dela ficam mais aguçados. É por isso que as mulheres geralmente são mais emotivas, são mais sensitivas do que os homens, né? As mulheres têm certas competências, os homens têm outras competências. Então, geralmente as mulheres elas têm um pré-frontal menor do que o do homem, tá? A testa da mulher geralmente é menor do que a dos homens. Pega 1 milhão de mulheres, 1 milhão de homens, geralmente os homens vão ter mais testa, tá? Mas volto a dizer, a nossa distribuição biológica ela faz tudo em ramos. Tipo, você sempre vai ter em cada cultura pessoas de topo de cabeça elevado, pessoas de nuca longa, pessoas de testa grande, pessoas híbridas. Você vai ter vários tipos. Em todas as etnias, em todas as raças, sempre vão ter todos os tipos de crânio. Só que em algumas raças tem um pouco mais de certo perfil de crânio, em outras raças outro perfil de crânio. Então, mas independente disso, é a nossa estratégia biológica, é a nossa sobrevivência. Pessoas que são boas para caça, pessoas que são boas para filosofia, criatividade, espiritualidade, pessoas que são boas para lógica, matemática, sabe? Tipo, dentro da nossa aldeia sempre vai ter que existir as diferenças, tá? Então, esse daqui é um crânio físico sensitivo, bom com o corpo, bom com os 5 sentidos, tem uma certa capacidade criativa, filosófica, espiritual. Não é tão bom para lógica matemática. Fazendo um resumo bem rápido aqui, tá bom? Lembra que eu falei do rosto, né? O rosto é bem expressivo. Os 5 sentidos são muito aguçados. A testa é mais reduzida do que o rosto se movimenta muito. Os olhos olham bastante em várias direções, né? Cada linha do rosto aqui tem uma certa expressão, né? Olha que interessante. A boca dela parada já é expressiva. O nariz já é bem definido, né? Você vê o nariz ali que ele aparece, ele tem um certo formato interessante. Olha só o tamanho dos olhos, né? Olha como os olhos, eles já são uma obra de arte, um desenho, né? Por mais que ela esteja maquiada aqui, obviamente, os olhos, eles não são frios, eles são expressivos. Lembra, testa muito grande, pouca expressão. Testa mais reduzida, muita expressão, né? Então, essa menina tem a testa mais reduzida. Naturalmente, ela é mais expressiva. Olha o sorrisão dela, como é que é bonito, tá vendo? Ó, como realmente tem muitos detalhes, muitos traços, né? Então, observe aí o japonês sorrindo para você ver. Observe as pessoas mais lógicas sorrindo para você ver como é que, mesmo sorrindo, elas parecem frias, né? Então, é só um pequeno detalhe para você perceber, né? O rosto dela é bastante expressivo. A proporção do rosto dela, né, dos olhos e orelha para baixo, é muito maior do que dos olhos e orelha aqui para cima. Então, um crânio físico sensitivo. Bom, essa foi a análise da nossa Simone Biles, uma das primeiras mulheres que eu estou analisando aqui no canal para você observar, né? Uma pessoa de uma estatura baixa. Geralmente as ginastas elas precisam ser baixinhas, ter uma certa força, uma certa resistência, o que gera velocidade, né? Então, muita capacidade física, muita capacidade com os 5 sentidos, uma certa criatividade e pouca capacidade lógica, tá? Com certeza ela não é uma pessoa de ficar fazendo lógica profunda, de ficar estudando ciências muito complexas, ficar muitos anos estudando astrofísica, matemática, né, química. Não, ela não é um perfil de pessoa que o cérebro dela puxa para esse tipo de performance, ela puxa para outro lado, né?
por natureza, dentro do biotipo dela, algo sempre a puxou para alguma coisa mais física, mais mecânica, mais sensorial. Olha que interessante, né? Então, parte é a capacidade natural, é os nossos alarmes internos, o nosso sistema nos puxando para certas coisas. Parte é o tempo que a gente investiu em cima daquilo ali, né? Então, parte é a sua genética, parte é o trabalho em cima disso. Beleza? Então essa foi a análise da nossa querida Simone Biles.